Pessoal, esse aqui é o 7º vídeo da série LDB Comentada. O ideal é que você assista todos os vídeos anteriores para que você tenha uma ideia total da lei. Assim você vai ter um conhecimento muito mais preciso do que é a LDB brasileira em 2017. Nesse vídeo vamos tratar da educação superior. Sem mais delongas, vamos para o curso. Título 5, dos níveis e das modalidades da educação e do ensino. Nós vamos tratar aqui da seção da educação superior. Artigo 43. A educação superior tem por finalidade. Então aqui nós vamos tratar da finalidade da educação superior. O ideal é que você decore todos esses incisos. Não é comum para os cargos da educação básica, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental e mesmo no ensino médio, que caia artigos da educação superior. Normalmente o edital até já exclui a educação superior, mas o ideal é que você decore, uma vez que, se cair, você garante a questão. Não perde um ponto bobo, um ponto que vai fazer a diferença na sua aprovação. Inciso 1º. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Isso é básico. 2. Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento aptos para a inserção em setores profissionais e a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação continuada. Inciso 3º. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação da difusão da cultura, e deste modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Inciso 4º. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem o patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Inciso 6º. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade, ou seja, ter ali com a sociedade uma troca, de conhecimento, de práticas. Inciso 7º. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão de conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada pela instituição. Então a instituição ela tem que gerar algo para a comunidade. Inciso 8º. Esse foi incluído em 2015. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Esse inciso ele garante que a universidade ela vai trabalhar em favor da universalização da educação básica, formando professores, criando cursos e programas de pós-graduação, de aperfeiçoamento, de formação continuada. Então, esse inciso ele garante que a universidade vai trabalhar em favor da educação básica, unindo esses dois níveis educacionais. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Então, tem um regulamento específico, caso você queira ver, é só clicar aqui na descrição que você vai encontrar a lei. Vá ao artigo 44, clique no link azulzinho escrito regulamento que você vai ler esse regulamento. Inciso 1º. Cursos sequenciais por campo de saber de diferentes níveis
de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Então aqui vai ser um curso sequencial, não é uma graduação. O aluno ele tem que ter concluído o ensino médio e outros parâmetros ali da universidade. Não necessariamente precisa ser por meio de um vestibular. O inciso segundo, de graduação, aberta a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Então, as universidades poderão oferecer cursos de graduação a todos aqueles que tenham concluído o ensino médio ou algo equivalente e que tenham passado um processo seletivo. Inciso terceiro, de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em curso de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Então aqui elas podem oferecer também cursos de pós-graduação, tanto de doutorado quanto de mestrado e até mesmo de especialização. Esses cursos são para pessoas já graduadas e que atendam às exigências da instituição. Muito comum cursos de doutorado e cursos oferecidos para o mestrado que tem uma prova, uma seleção, enfim. Na especialização, normalmente não há esse critério. Pode ser a graduação, uma nota, análise de currículo, por exemplo. Inciso 4. De extensão, aberto a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pela instituição de ensino. Então, que eu posso oferecer um curso de extensão à minha comunidade e que não tenha necessariamente como exigência ter escolaridade mínima de ensino médio. Pode ser um ensino fundamental ou nem ter escolaridade, pode ser um curso de alfabetização, por exemplo. Parágrafo 1º. Os resultados dos processos... Parágrafo 1º. Os resultados do processo seletivo referido no inciso 2º do caput, ou seja, do processo seletivo para entrar na graduação, deste artigo, serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como o cronograma das chamadas para a matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes no respectivo edital. Aí foi incluído em 2006. Esse parágrafo, ele obriga as instituições a dar publicidade à classificação no seu processo seletivo, que seja pelo ENAD, que seja pela nota do Enem, que seja por um processo próprio de vestibular, tem que dar publicidade do primeiro ao último e nominal. Isso dá uma grande segurança aos candidatos. Parágrafo 2º. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula aos candidatos que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencheu o critério inicial. Então, nas instituições públicas, houve empate, o de menor renda vai ocupar a vaga. Como diz a lei, menor que 10 salários, se ambos tiverem menos que 10 salários, o que tiver a menor renda. É uma maneira de levar as pessoas de menor poder aquisitivo às universidades públicas. Parágrafo 3º. O processo seletivo referido no inciso 2º considerará as competências e habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Isso foi incluído agora em 2017. Por esse parágrafo, nós temos a certeza que o Enem, em um futuro muito próximo, irá mudar. Não só o Enem, mas como todos os processos seletivos de todas as universidades, uma vez que ele vai ter que obedecer à Base Nacional Comum Curricular, que ainda nem foi publicada. Só um exemplo, provavelmente a exigência de uma segunda língua estrangeira poderá se extinguir, uma vez que hoje o inglês é obrigatório. Então, o oferecimento de uma prova em espanhol
creio eu que em um futuro muito próximo já não vai mais ser obrigatório em um processo seletivo de um vestibular, por exemplo. Artigo 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência e especialização. Então, por esse artigo, garante que haja universidades públicas e privadas e que elas atuem em diferentes níveis de especialização. Artigo 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, então, autorizar e reconhecer cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazo limitado, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Então, a instituição que recebeu a aprovação para abrir um curso, ela regularmente vai ser reavaliada para ter noção, o governo, se aquele curso pode continuar sendo oferecido ou não. Parágrafo 1º. Após o prazo de saneamento das deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere esse artigo, haverá reavaliação que poderá resultar, conforme o caso, em desativação do curso e habilitações em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas de autonomia ou em descredenciamento. Então, na situação de encontrar ali um curso já autorizado, reconhecido, uma irregularidade, as deficiências elas poderão ser sanadas em um prazo determinado. Caso elas não sejam, pode haver descredenciamento, desautorização, intervenção, suspensão do curso. São medidas que o governo pode tomar para a garantia da qualidade mínima dos cursos oferecidos. Parágrafo 2º. No caso de instituição pública, então aqui nós vamos falar especificamente das instituições públicas. O que eu disse no parágrafo anterior também pode ser aplicado para as instituições públicas, mas o segundo é específico para as públicas. O Poder Executivo, responsável por sua manutenção, acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. Então, visto que há uma deficiência, o Executivo ele tem que oferecer possibilidades, tanto de recursos materiais e de pessoal, para que essas deficiências sejam sanadas. É obrigação do Executivo. Lembrando que o Executivo são prefeitos, governadores e o presidente. Parágrafo 3º. No caso de instituições privadas, então agora nós vamos falar especificamente das instituições privadas, além das sanções previstas no parágrafo 1º, aquelas que nós já havíamos dito, o processo de reavaliação poderá resultar também em redução de vagas autorizadas. Então, além daquilo tudo, eu posso inclusive reduzir vagas. Tinha a possibilidade de abrir 60 vagas para o curso de medicina, agora vai poder abrir somente 20. Um exemplo. Suspensão temporária de novos ingressos e de oferta do curso. Então, por exemplo, eles podem reduzir, mas não reduziu naquela reavaliação do curso, não foi suficiente para que fossem sanadas as deficiências, eles simplesmente, a partir desse ano, vão ficar 2 anos aí suspenso até que tudo seja resolvido. É uma possibilidade para as instituições privadas. No caso da pública, o Executivo tem que entrar com mais verbas e mais recursos para que aquelas deficiências sejam sanadas. No caso do privado, há a possibilidade de suspensão do curso, diminuição de turmas, enfim. Parágrafo 4º. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar o interesse dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos incisos 1º e 5º em outras medidas, desde que adequadas
para a suspensão das deficiências e irregularidades constatadas. Isso também foi incluído agora por medida provisória em 2017. O Ministério Público ele tem autonomia, inclusive, para dar mais sanções ou mesmo criar estratégias para que as deficiências sejam sanadas. É isso que esse inciso diz. Artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independentemente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então, o ano letivo inteiro, independente do ano civil, que é começa em janeiro e termina em dezembro, ele tem que ter 200 dias de efetivo trabalho acadêmico. Efetivo trabalho acadêmico. Então, se houver exames finais, aqueles dias de exames finais não são computados dentro dos 200 dias. Nós temos algumas universidades aí que começam muito depois e acabam muito antes. Eu não sei como que elas organizam esse calendário para dar os 200 dias letivos. Na minha opinião, muitas dessas universidades têm calendários fictícios, que na prática não ocorrem. Parágrafo 1º do artigo 47. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita sendo as 3 primeiras formas concomitantes. Então aqui nós vamos ter, inciso 1º, em página específica da internet, no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte. Linha A. Então ela vai publicar todas aquelas informações, ementa do curso, qualificação dos professores, a avaliação, como que ela vai ocorrer, a duração, o calendário escolar, enfim, tudo em um sítio oficial, em um site oficial da internet, que deve obedecer. Linha A. Toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade do corpo docente. Então já determina até como que isso vai aparecer no site. Linha B. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página de oferta de seus cursos aos ingressantes, sobre a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista nesse inciso. Então, todas as páginas do site da universidade devem levar essa grade do corpo docente que é determinada em lei. Então, o oferecimento, a publicidade, a página inicial, tudo deve levar essa página que é obrigatória. Inciso linha C. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para a divulgação das informações que trata esta lei. Se ela não tem, ela tem que criar. Pronto, simples assim. Linha D. A página específica deve conter a data completa de sua última atualização. Então, ela não pode estar desatualizada, uma vez que ela tem que publicar, nós vamos ver no futuro muito próximo, essas informações pelo menos um mês antes do oferecimento do curso. Inciso 2º. Em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso 1º. Então, agora voltando lá ao inciso 1º, que deve estar em um sítio eletrônico essas informações do parágrafo 1º, mesmo nas propagandas tem que haver alguma forma que o aluno possa chegar a essas informações obrigatórias, por meio de um link, por exemplo, uma aba, enfim. Inciso 3º, em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público. Então ele deve fixar, por meio de papel, por exemplo, em um mural que seja acessível a todos, aberto ao público, qualquer um possa ter acesso a ele, essas informações. Esses 3 primeiros incisos
é o que diz lá no parágrafo, que eles devem ser concomitantes, ou seja, deve acontecer os três, tanto no sítio, quanto no sítio eletrônico, quanto nas propagandas eletrônicas, quanto na publicação física na instituição de ensino. Inciso 4º, deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte. Linha A. Caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. Então, se tiver lá, uma disciplina que é oferecida somente 2 meses do ano, tem que ser semestral. B. A publicação deve ser feita até 1 mês antes do início das aulas, como eu já havia dito. C. Linha C. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. Então, publicou, mas um determinado professor pediu exoneração ou demissão. Houve a substituição desse professor, os alunos devem ser comunicados dessas alterações, caso elas tenham ocorrido antes do início das aulas. Inciso 5. Deve conter as seguintes informações: lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior, linha B, lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias, para que o aluno tenha total ciência daquilo que ele está ingressando, daquilo que ele está comprando, no caso do privado, ou naquilo que ele está pleiteando, no caso do público. Linha C, a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, continuada ou intermitente. Então ali tem que ter o básico do docente. Qual a sua formação, quanto tempo que ele está ali naquela instituição, de forma total, intermitente, enfim. Tem que haver a publicidade dessas informações. Parágrafo 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinador especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas do sistema de ensino. Então, aqueles alunos que têm um conhecimento extraordinário, superdotados, ou que conhecem, que têm uma vivência muito grande. Então, os alunos com um aproveitamento extraordinário em determinadas disciplinas poderão ser dispensados. Por exemplo, se ele tem um conhecimento aprofundado de mecânica, e uma matéria dentro da engenharia é mecânica de autos, então ele pode passar por uma banca examinadora. Se ele atender ali os conhecimentos que ele deveria ter ao cursar aquela disciplina, ele poderá ser dispensado dela. Parágrafo 3º. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Então, é obrigatória a frequência tanto de professores quanto de alunos, exceto na educação à distância. Parágrafo 4º. As instituições de educação superior oferecerão no período noturno cursos de graduação os mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Então, nas instituições públicas é obrigatório manter cursos noturnos. Nas privadas, aí vai da demanda de cada universidade. Mas se oferece, tem que ser no mesmo padrão de qualidade do que os cursos diurnos. Artigo 48. Os diplomados de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova de formação recebida por seu titular. Então, o diploma, se ele for registrado e reconhecido a instituição, se ela for reconhecida aquela instituição, o diploma ele tem validade nacional e dá ao titular a garantia do reconhecimento da sua titulação. Os diplomas expedidos pelas universidades serão
por elas próprias registrados. Então a própria universidade vai registrar o diploma. E aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Então as instituições não universitárias que oferecem cursos, por exemplo, à distância, isso é muito comum, né, com instituições que agregam outras instituições em cursos de pós-graduação, elas, pelo Conselho Nacional de Educação, vai determinar qual universidade que vai outorgar o grau àquele estudante. Então vai ser uma outra universidade que vai gerar o diploma. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão reavaliados por universidades públicas que tenham curso no mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Então, primeiro que nós vamos avaliar se há algum acordo internacional ali com aquela instituição. Há vários. O Brasil firma acordos com várias instituições estrangeiras. Resguardado isso, a graduação que foi feita no exterior, ela vai ser reavaliada, vai ser reavaliado por instituições públicas que tenham curso de graduação similar e no mesmo nível. Parágrafo 3º. Os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam curso de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. Então, se eu tenho um curso de doutorado feito em um outro país, eu vou ter que reavaliá-lo e reconhecê-lo aqui no nosso país, uma universidade que tenha curso similar e no mesmo nível. Eu não posso procurar uma universidade que só tenha mestrado para reconhecer um curso de doutorado, por exemplo. Artigo 49. As instituições de ensino superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Então, as universidades podem aceitar alunos que já ingressaram em outras universidades em cursos afins. Eu estou fazendo enfermagem, mas quero ir para a medicina. Isso é possível, mas para que isso ocorra, tem que haver a vaga. E em alguns casos até processo seletivo para tanto. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. Então ali há uma transferência específica, que é por motivos determinados por lei, que devem ocorrer e tem um regulamento para tanto. Dá uma clicada aqui na descrição que você vai até a lei e ler o regulamento se for do seu interesse. Artigo 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrículas nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. Então, as instituições públicas que têm vaga, né, ali disponível em determinados cursos, podem abrir para que pessoas não matriculadas ou irregulares possam cursar, desde que tenham interesse e tenham capacidade para cursar com proveito, né? Consigam ser aprovadas. Não adianta um estudante de direito que ele deseje fazer um curso de mecânica avançada, que provavelmente a universidade não vai permitir porque não tem as matérias anteriores que lhe permitirão participar dessa disciplina com proveito. Um exemplo. Artigo 51. As universidades de educação superior, credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos destes critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Então aqui, quando há o estabelecimento daqueles critérios para o ingresso no ensino superior, tem que levar em consideração o impacto disso na educação básica, principalmente no ensino médio.
Então tem que se articular ali com a educação básica para que esses impactos sejam reduzidos, ou melhor, assimilados pelo ensino médio. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa e de extensão, e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracteriza por... Então aqui está descrito o que são as universidades e como que elas são caracterizadas. Inciso primeiro, produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Inciso segundo, um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado e doutorado. As instituições têm que ter pelo menos um terço com mestrado e doutorado. Creio que isso já está bastante superado. Creio que grande parte desses profissionais já tem titulação até superior ao mestrado, não só especialização. As universidades elas têm que produzir conhecimento intelectual, tem que haver um estudo sistemático de problemas mais relevantes, tanto para o nacional quanto para o regional, quanto do ponto de vista cultural e científico e tecnológico de uma maneira geral. Inciso terceiro, um terço do corpo docente em regime de tempo integral, um terço não tem que trabalhar ali o dia inteiro, para que haja ali uma vinculação mais enraizada daquele profissional com a instituição. Isso é uma garantia de qualidade. Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo de saber. Então, eu posso ter uma universidade só de direito, só de administração, isso é muito comum. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízos às outras, as seguintes atribuições. Então, ela tem essas atribuições, mas também podem ter outras. 1. Criar, organizar, extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, o respectivo sistema de ensino. Pode acabar e incluir cursos da maneira que ela achar mais conveniente, respeitando as regras. Inciso 2. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. O currículo vai ser estabelecido pela universidade, mas tem que respeitar ali as regras que existem. Inciso 3. Estabelecer planos, programas, projetos de pesquisa científica, produção artística e atividade de extensão básico. Inciso 4. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Então, as instituições vão determinar quantas vagas irão ali ser disponibilizadas. Se a sociedade necessita de um número expressivo de professores, abrirão mais vagas na área da docência. Se precisa de mais médicos, e assim por diante. Ou está saturado o campo de professores, então reduz a quantidade de vagas oferecidas nas graduações de licenciatura, por exemplo. Inciso 5. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. 6. Conferir grau, diplomas e outros títulos. 7. Firmar contratos e acordos e convênios. 8. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos constitucionais. Então ali ela tem uma liberdade para estabelecer planos, projetos, enfim, e gerir ali os seus recursos também. Administrar os rendimentos deles e dispor de forma prevista no ato da Constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. Então as instituições de ensino elas podem administrar os seus rendimentos. 10. Receber subversões, doações, heranças, legados e cooperações financeiras resultantes de convênios com instituições públicas e privadas. Então as instituições elas podem ali receber doações, por exemplo. Parágrafo 1º. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir dentro dos recursos orçamentários disponíveis sobre
criação, expansão, modificação e extinção de cursos. Então, se não tiver recursos desnecessários, a universidade pode entender que é melhor extinguir curso, modificar ou criar se está sobrando recurso, né? Que no Brasil é algo que acontece muito, principalmente nas universidades públicas, né? Sobrar recursos, só que não. Inciso 2, ampliação e diminuição de vagas. Inciso 3, a elaboração de programas dos cursos. Inciso 4, programação das pesquisas e das atividades de extensão, uma vez que vai ser elas que vão, né, estabelecer e executar. 5, contratação e dispensa de professores. 6, planos de carreira docente. Tudo isso aqui que está no parágrafo 1º foi incluído em 2017 para a inclusão do parágrafo 2º e parágrafo 3º, que vai dizer sobre doações. Prestem atenção, porque há um interesse claro aqui do governo atual que as universidades possam ter como uma das principais rendas para a sua manutenção doações. Parágrafo 2º. As doações, inclusive monetárias, vejam, monetárias em dinheiro, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades. Então, um doador vai doar um sem número de dinheiro para um projeto específico, por exemplo, para a criação de uma pílula contra o câncer. Ele pode determinar onde o dinheiro vai ser aplicado. Parágrafo 3º. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. O dinheiro vai para o caixa único, mas vai ser direcionado àquele acordo ali feito com o doador, aquele setor que foi acordado com o doador. Artigo 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como seus planos de carreira, regimento jurídico de seu pessoal. Então veja, aqui vai descrever como as universidades mantidas pelo poder público gozam ali da sua autonomia. Gozam também das anteriores ditas, mas aqui ele descreve com mais propriedade o que cabe a cada instituição pública. Parágrafo 1º. No exercício de sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, veja, né, as universidades públicas poderão, inciso 1º, propor o seu quadro de pessoal docente, técnico-administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. Elaborar o regimento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes, aprovar e executar planos, programas, projetos de investimento referentes a obras, serviços, aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor, ou seja, ela tem autonomia para decidir como que aqueles recursos serão aplicados. Se veio uma verba para a reforma, ela pode determinar que prédio tal vai ser reformado e o outro não, segundo a demanda, segundo a sua necessidade. 4. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais é a autonomia, também é uma obrigação que ela faça isso. 5. Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e financiamento. Então ela vai criar um regime ali financeiro para atender à sua necessidade. Se naquela situação ela tem uma necessidade maior para determinado setor, tem que ali gerar mais recursos para aquele setor ou criar estratégias para que os recursos consigam atender às demandas e às necessidades. Inciso 6º, realizar operações de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. Então ela pode pegar financiamento desde que tenha ali uma aprovação para comprar bens imóveis,
instalações e equipamentos. Construir uma nova sede, comprar equipamentos, maquinário. Normalmente as universidades têm equipamentos muito caros, então pode ser que esses equipamentos sejam financiados. 7. Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desenvolvimento. Então, por exemplo, pode haver uma transferência entre instituições, entre pessoal, para que as suas contas sejam fechadas, por exemplo. Parágrafo 2º. Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em sua avaliação realizada pelo poder público. Então, uma autarquia, por exemplo, que tem alta qualificação, ela pode ter essas mesmas autonomias das universidades. Artigo 55. Caberá à União assegurar anualmente, em seu orçamento geral, recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por elas mantidas. Então, cabe à União disponibilizar os recursos necessários à manutenção da educação superior. Não fazer o que estão fazendo agora, cortando recursos e deixando as universidades à míngua. Como você pode ver, vários casos, de universidades federais que estão simplesmente chegando ao colapso. Artigo 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio de gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Então, as instituições públicas têm que ter uma gestão democrática e com os vários órgãos. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratem da elaboração e modificação estatutárias e regimentais, bem como a escolha de dirigentes. Então, os docentes têm que participar daqueles centros, não pode ser somente a equipe técnica ou gestores de outras áreas. Os professores, docentes têm que ocupar esses cargos, principalmente aqueles que vão mudar os estatutos e regimentos. Artigo 57. As instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao no mínimo 8 horas semanais de aula. Então, nas universidades públicas não se pode ter carga horária menor que 8 horas de aulas, uma vez que nas instituições públicas eles cumprem outras tarefas, como pesquisa, extensão, orientação, e essas atividades acabam demandando tempo desse professor. Se não houvesse essa obrigatoriedade estabelecida por lei, provavelmente os professores de alto nível de formação, pós-doutorado, por exemplo, dificilmente atuariam na graduação. Isso obriga que eles atuem nesses cursos pelo menos 8 horas. Nós sabemos que nas instituições públicas, em muitos casos, eles deixam seus orientandos trabalhando no lugar deles, mas há ali uma obrigação que seja ele. Pessoal, com isso nós chegamos ao fim da sessão que trata do ensino superior. Como vocês viram, são muitos artigos. É a maior sessão que trata de uma modalidade de ensino. Só uma crítica rápida, fica muito claro a preocupação com o ensino, com a educação superior e a preocupação com a educação infantil. Na educação infantil, desprenderam ali, deixaram para a educação infantil poucos artigos, e na educação superior, essa quantidade, essa descrição das atividades com uma riqueza de detalhes sem igual. Na educação infantil, simplesmente, no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio. E se você observar, há uma progressão no número de artigos. Quanto menor for o nível daquela modalidade, nível que eu digo de idade mesmo do educando, Quanto mais jovem for o educando, menos artigos há. A educação infantil tem menos artigo que o ensino médio, que o ensino fundamental. O ensino fundamental tem menos artigo que o ensino médio tem menos artigos que a
educação superior. Quando eu digo artigo, entenda parágrafos, incisos, linhas, enfim, toda a lei. Isso mostra que nós estamos mais preocupados com a educação superior do que com a infantil. Muito do caos educacional que nós estamos vivendo em determinados setores da educação vem dessa preocupação. Nós nos preocupamos com o final e esquecemos que para o final é necessário que haja uma boa base. Nenhum prédio é construído pelo terraço, é construído pela base. E a base aqui ela é subjugada, ela é desdeixada, não há uma preocupação. Tomemos cuidado com essa situação. Vamos nos opor a isso e deixar clara a nossa indignação sempre que for possível. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, assinar o canal para que você fique a par dos próximos vídeos. Eu agradeço você que chegou até aqui. Esse é um esforço que dará como fruto a sua aprovação em um concurso público. Não desanime, fique com Deus, continue estudando, faça exercícios. Vou deixar aqui alguns exercícios na descrição. Até uma próxima.